Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens. Hoje é a terceira mensagem dessa série que nós estamos intitulando. Bora ver quem lembra do tema. Qual é o tema da nossa série desse mês, gente? Extraordinário foi de janeiro. Qual é a desse mês? Opa, alguém falou bem alto aí, ó. Qual é a série desse mês? Ouço Deus me chamar. Ouço Deus me chamar. Nessa série nós estamos compartilhando, nós estamos falando sobre a importância, sobre a necessidade que nós temos de ouvir a voz de Deus, de estar com Deus, de se relacionar com Deus, de ter intimidade com Deus. Eu e você fomos criados para um relacionamento com Deus. Deus não te fez um robô. Você não é um robô programado para fazer coisas para Deus. Você é uma pessoa que foi criado para ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. E já vimos que o maior interessado nisso é o próprio Deus. De Gênesis a Apocalipse nós vemos Deus se dando a conhecer, Deus se revelando, Deus se mostrando, Deus falando com o homem e revelando os seus desígnios, os seus propósitos. João capítulo 14, versículo 21 fala isso. Ele fala que aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam o Senhor serão amados pelo Pai, e o Pai os amará e se revelará a cada uma dessas pessoas. E é isso que o Senhor faz. Eu e você só estamos aqui porque um dia alguém anunciou o Evangelho para nós. Um dia alguém falou de Jesus para nós. Um dia alguém ou alguma circunstância foi o meio de Deus para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Quem é cheio de gratidão por isso, levante sua mão e dá uma glória a Deus aí. É graça, é bondade, é misericórdia de Deus. É Deus se dando a conhecer. Mas eu tenho dito que todo relacionamento só é possível quando duas ou mais pessoas querem estar juntas. Não existe relacionamento sozinho. Não tem como ter relacionamento com Deus sozinho. Se Deus está se dando a conhecer, se Deus está se revelando, Ele deseja que nós possamos corresponder ao seu chamado, dizer sim à voz dEle, ouvir a voz dEle, falar conosco e corresponder ao chamado dEle, à vontade dEle, estar com Ele. Semana passada nós lemos aquele texto de Provérbios capítulo 7, melhor dizendo, Provérbios capítulo 8, versículo 17, que fala: eu amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Olha que texto lindo! Eu amo os que me amam, e quem me procura, este me encontra. Uau! Irmãos, é verdade. Quem busca o Senhor, encontra-se com o Senhor, desfruta da presença do Senhor. Falei semana passada sobre homens de Deus que a Bíblia menciona, que entenderam isso e que corresponderam ao chamado de Deus, como por exemplo Moisés, que se relacionava com Deus de uma tal maneira que a Bíblia diz que Deus conversava com Moisés face a face, como que conversa com um amigo. Moisés tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Davi tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Apóstolo Paulo tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Apóstolo Pedro, depois de ele passar tudo o que ele passou, ter traído, ter negado ao Senhor, ele verdadeiramente foi para um nível onde ele mergulhou na presença de Jesus, e a partir dali ele desfrutou de um relacionamento de intimidade com Deus e com Cristo. E da mesma forma como esses homens viveram um relacionamento profundos com Deus, você também vai viver. Não, você não entendeu isso não. Da mesma forma que Moisés, que Abraão, que Isaac, que Davi, que Elias, que Eliseu, que João, que Pedro, que Paulo viveu um relacionamento com Deus, isso também Deus quer que você viva.
Ele quer que você experimente. Irmãos, isso não é só para o passado, isso é para agora, isso é para hoje. Isso não passou. O mesmo Deus que se revelava para estes homens e mulheres, também se revela hoje para você. Se revela para nós. Nós não podemos aceitar de que, não, Deus não fala mais hoje. Não, hoje o Espírito Santo não ministra mais no nosso coração. Nós não podemos cair nesse engano, irmãos, porque o Espírito Santo, Ele fala. O Espírito Santo, Ele fala. E quanto mais nós vamos buscando a presença de Deus, desfrutando da presença de Deus, nós vamos sendo transformados por essa experiência diária, seja ordinária ou extraordinária. Todos os dias o Senhor quer que nós possamos ter experiências com Ele. Quem aqui, irmãos, de todo o coração deseja assim, dia após dia, desfrutar da presença de Deus? Levante sua mão bem alta aí. Amém, eu também quero. É maravilhoso isso. Mas eu acredito que vocês vão ter que concordar comigo que melhor do que experimentar da presença de Deus é quando toda a nossa família experimenta da presença de Deus, não é verdade? É muito bom conhecer Jesus, é muito bom entregar a nossa vida a Jesus, mas melhor ainda é quando é o marido, a esposa, filhos, netos, primo, vô, vó, tio, tia. Como é maravilhoso quando a nossa família, como a nossa casa também nutre e desfruta dessa presença de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Eu quero falar sobre a presença de Deus na nossa casa, a presença de Deus no nosso lar. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 13. Primeira Crônicas 13, nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o versículo 12. Vamos ler todo esse texto aí. Esse texto é muito interessante. Quem achou, diga amém. Acharam? Diz assim então, 1 Crônicas 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles e em suas cidades, para vir unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou, por isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior no Egito até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baala, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor entronizado entre os querubins, a arca sobre o qual seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aio. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca.
Uzá morreu ali, mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, ele desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de quem, gente? Obed-edom de Gade. A arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. E o Senhor abençoou a sua família e tudo que ele possuía. Quando Davi assumiu o reinado de Israel, logo nos primeiros anos, uma das suas maiores prioridades foi trazer a arca da aliança que estava na casa de Abinadab para Jerusalém. Essa foi uma das primeiras ações de Davi. Era pegar essa arca que estava naquela casa, que estava naquele vilarejo, e trazer para essa cidade que Jerusalém, do qual Davi morava, e estava ali junto construindo seu palácio. Agora, por que Davi, irmãos, ele fez tanta questão de logo no início do seu reinado pegar a arca que estava na casa de Abinadab e trazer para perto de si, trazer para Jerusalém? Por que Davi levou isso como algo muito sério? Por que Davi colocou isso como uma prioridade no seu reinado? Eu sei que você sabe. A arca da aliança, o objeto, a arca da aliança, inclusive quando a gente tem a ceia aqui, normalmente colocam aqui uma representação da arca. A arca da aliança, na antiga aliança, ela tinha um propósito. Ela representava algo. Ela representava a presença de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, entrava no Santo dos Santos, ali estava a arca da aliança. E era justamente ali na arca da aliança onde invocava-se a presença de Deus, e Deus se manifestava ali no Santo dos Santos. Então a arca da aliança, ela representava de fato a presença de Deus manifesta. A presença de Deus manifesta. E Davi sabia disso. Davi sabia que aquele objeto, aquela arca, não era qualquer arca, não era qualquer coisa, não era qualquer móvel, não era qualquer utensílio, mas Davi sabia que aquela arca, por trás daquela arca, havia a presença de Deus manifesta. E Davi sabia, para que a vida dele, para que a família dele, para que o ministério dele, para que o reinado dele fosse próspero, ele precisava ter a presença de Deus perto dele. Ele sabia que a presença de Deus não poderia estar longe, que a presença de Deus deveria estar ali, próximo da sua casa, próximo, perto dele, aonde ele pudesse ali ver os sacerdotes, os levitas cuidando, e a presença de Deus se manifestando. Davi entendia o quanto que a presença de Deus era fundamental. E nesse texto fala justamente de como ele chamou os seus líderes, os líderes de 1000, os líderes de 100, chamou todo o povo de Israel e disse: gente, nós precisamos trazer a arca da aliança para Jerusalém. E eu acho muito interessante como ele fala no versículo 3, porque ele diz assim no versículo 3: vamos trazer de volta a arca da aliança, porque nós não nos importamos, com ela durante o reinado de Saul. O que Davi está dizendo assim: olha, durante o tempo em que Saul foi o rei, a arca, ela foi esquecida.
a arca, ela foi abandonada. Com outras palavras, a presença de Deus não era valorizada. E Davi disse: não, nós vamos trazer de volta. Vamos trazer essa arca para aqui, para perto de nós. Essa arca precisa estar aqui. Nós precisamos da presença de Deus no nosso meio. Então ele organizou essa grande festa, esse grande dia, aonde essa arca seria trazida para Jerusalém. E o texto fala que foi um grande número de pessoas e foram até Kiriat Jearim, acho que é isso, só confirmar aqui. Kiriat Jearim, isso mesmo. Foram à cidade de Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Então, o povo, debaixo de muita celebração, de muita alegria, de muito festejo, de muita adoração a Deus, o povo então estava trazendo esta arca para a cidade de Jerusalém. A distância aproximada de Kiriat Jearim para Jerusalém é aproximadamente 14 quilômetros. 14 quilômetros. Então, se a gente sair da quilômetro 11 aqui e passar até Tucuruí, passar por Tucuruí mais um pouquinho lá, é mais ou menos esse o trajeto que Davi e todo o seu povo estavam ali adorando e celebrando ao Senhor, levando aquela arca. Só que no meio do percurso aconteceu um imprevisto. Qual foi o imprevisto? A arca estava sendo levada por uma carroça, bois, e tinha carroça, e a arca estava na carroça. E durante o percurso, os bois tropeçaram, e o que dá a entender no texto é que, como no tropeço dos bois, a arca deve ter mexido, provavelmente a arca ia cair, e então do lado da arca, de um lado estava Aio e do lado Uzá. E quando Uzá viu que a arca poderia cair, o que foi que ele fez? Ele estendeu a mão dele para segurar a arca, para não deixar a arca cair. Mas quando ele estendeu as mãos para evitar que a arca caísse, o que aconteceu com Uzá, gente? Ele morreu ali na hora, foi fulminado, morreu Uzá. Irmãos, agora imagina, festa, celebração, todo mundo pulando, alegria, e canto, e tamborim, e harpa, aquela alegria toda. De repente acontece isso, toca, e o cara cai morto. Acabou a festa na mesma da hora. Parou tamborim, parou harpa, parou fogos de artifício, parou o louvor, o Ministério do Louvor da IBVP parou na hora, parou com tudo. E Davi viu Uzá ali caído no chão, morto. E Davi, naquele momento, teve medo, porque ele viu que levar à presença de Deus não deveria ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. E não dá para a gente falar sobre isso aqui hoje, sobre como deveria ser levada a arca. Não é o propósito da mensagem. E Davi naquele momento temeu e teve que abortar a viagem, a levar a arca até Jerusalém. Então Davi, junto ali com seus líderes, procuraram com certeza uma casa de alguém próximo de onde aconteceu o incidente, e alguém que pudesse ser um levita, justamente para cuidar da arca. E descobriram lá a casa de um homem chamado, como é o nome do homem mesmo? Como é que é o nome do homem? Obed-edom. Tem a casa de alguém próximo aqui de Obed-edom. Então resolveram deixar a arca na casa de Obed-edom. E aqui algo muito interessante, porque o texto ele termina esse capítulo, versículo 14, dizendo assim: a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por quanto tempo? 3 meses. 3 meses. E a Bíblia diz o seguinte: e o Senhor, olha só, gente, e o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. A arca ficou na casa de Obed-edom,
E o Senhor abençoou a sua família e tudo que ele possuía. A pergunta é: por que a casa de Obed-Edom foi abençoada? Por causa da presença de Deus. A casa de Obed-Edom experimentou por 3 meses do extraordinário. Por quê? Porque a presença de Deus estava na casa de Obed-Edom. Meus irmãos, se a presença de Deus estiver dentro da nossa casa será abençoada. Se a presença de Deus estiver no nosso lar, a sua casa será abençoada. Porque o mesmo Deus que abençoou Obed é o mesmo Deus de hoje que abençoa você e sua casa. É o mesmo, irmãos. Ele não mudou. Ele continua abençoando. Se a presença dele estiver em nosso lar, pois então a nossa casa será abençoada. A sua casa será abençoada. Eu quero que você diga assim: eu creio e eu declaro que na minha casa quem reina é o Senhor Jesus, e recebo das bênçãos de Deus para mim e para minha família. Aplaude Jesus bem forte aí, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome. A Bíblia não menciona, irmãos, com riquezas de detalhes, quais foram as áreas específicas que a família de Obed-Edom foi abençoada. Mas eu creio que todas as áreas, de todas as formas, a família de Obed foi abençoada pela presença de Deus. Eu creio que a família, falando assim agora de casamento, eu creio que o casamento de Obed-Edom foi renovado, o amor foi renovado, o amor foi restaurado entre ele e a sua esposa. A bênção na casa dele diz respeito a esse casamento que ultrapassou os limites que eles estavam passando de crises, dificuldades. A presença do Senhor na casa deles deu sabedoria, deu direção, renovou a vida conjugal daquele casal. A Bíblia não fala isso com detalhes, mas eu acredito que se a família dele foi abençoada, então isso diz também respeito para o casamento. Diz respeito ao casamento. Os filhos que Deus deu para Obed-Edom é resultado da bênção de Deus na casa dele. Obed-Edom foi abençoado com filhos. Por quê? Porque a presença de Deus estava na casa dele. Você fala assim: qual é a base bíblica para isso? 1 Crônicas, se você puder colocar aqui para mim, 1 Crônicas 26. 1 Crônicas capítulo 26, versículo 4. Versículo 5 diz assim, ó: foram estes os filhos de Obed-Edom: Semaías, o primeiro, só nome bonito; Jeozadaque, o segundo; Joá, o terceiro; Sacar, o quarto; Natanael, o quinto; Amiel, o sexto; Issacar, o sétimo. Agora aqui é bonito mesmo. Pai, meu Deus do céu. Peuletai, eu acho que é isso, quase falando em línguas aqui agora. Peuletai, o oitavo. Aí olha como termina o texto: pois Deus havia abençoado Obed-Edom. 8 filhos são resultados da bênção de Deus derramados sobre a casa de Obed-Edom. Os filhos são herança do Senhor. É um presente de Deus que Ele nos dá. É a bênção de Deus. Os seus filhos são bênção de Deus. Os seus filhos não é um problema. Os seus filhos não são maldição. Os seus filhos são bênção. Os seus filhos são presente que Deus deu a você, assim como Deus abençoou a casa de Obed-Edom, a família de Obed-Edom, dando a ele e a sua esposa 8 filhos. Muito menino, viu?
Hoje eu não sei se eu tenho coragem de ter essa bênção toda, não. Acho que tá bom, meus dois já tá ótimo já. Obed-edom foi abençoado em todas as formas. Mas Obed-edom não foi abençoado, irmãos, não apenas nas questões dos relacionamentos interpessoais, ele com a esposa dele, ele com os filhos dele, de restauração, de amor, de paz, de alegria, porque se tem uma coisa que nós tanto desejamos na nossa casa, é ter paz. Como é bom você chegar em casa e você experimentar um ambiente de paz, um ambiente de harmonia dentro do lar. Isso é tão gostoso, isso é tão maravilhoso, e Obed estava desfrutando disso. Mas a palavra do Senhor diz que além de Deus abençoar a família de Obed, Deus também abençoou tudo que ele possuía. E esse possuir aqui diz respeito a bens e patrimônios. O que o texto está falando é que além da sua família, dos relacionamentos interpessoais, ter sido abençoado pela presença de Deus na casa dele, o texto está nos dizendo que o Senhor abençoou também Obed através dos seus bens e dos seus patrimônios, através do fruto do seu trabalho, da sua dedicação. Ele experimentou de prosperidade que Deus derramou sobre a casa de Obed-edom. E aqui está uma coisa muito interessante, irmãos. A teologia da prosperidade, ela ensina que as pessoas devem buscar a Deus para ter riquezas. É isso que a teologia da prosperidade ensina. Busca a Deus, porque Ele vai te dar o carro, o carro do ano, aquele Jeep que você tanto sonha, o Jeep Compass. Você vai ganhar. Busca a Deus e traga aqui o carnê, não sei do que, tal, que você vai ver que no final do ano o Jeep Compass vai estar na sua garagem. A teologia da prosperidade, ela ensina isso. Mas a teologia bíblica, ela nos ensina que se nós buscarmos a presença de Deus para ter Deus, se nós buscarmos a presença de Deus para ter Deus, para desfrutar de Deus, então, como consequência dessa relação nossa com Deus, nós seremos mais que abençoados, nós seremos abençoados. Tudo aquilo que Ele está prometendo na sua palavra dEle, isso você vai experimentar. As promessas de Deus, elas é para mim, é para você. É para você. Então você tem que mesmo, agarrar nas promessas que estão no Senhor. Mas buscar o Senhor não por causa das promessas, mas buscar o Senhor porque você quer Ele, quer estar com Ele. E como consequência disso, as promessas dEle te acompanharão. As promessas dEle te seguirão. A graça de Deus será derramada sobre a sua vida sobremaneira. A misericórdia, a bondade, o amor de Deus te alcançará. Você desfrutará de muitas e muitas bênçãos que você vai dizer assim: olha, isso aqui é presente de Deus. Isso aqui é a mão do Senhor, no qual o Senhor me abençoou, do qual o Senhor me entregou. Eu louvo a Ele, glorifico a Ele. Alguém aqui que ama o Senhor já foi abençoado com algo que você sabe que não tinha condição nenhuma de você ter o que você tem se não fosse pela mão do Senhor? Levante sua mão em nome de Jesus. É graça, bondade, amor, é isso. E Obed-edom, ele experimentou isso, irmãos. Ele experimentou da bênção do Senhor na sua casa, na sua família, mas também em tudo que ele possuía. Agora tem uma outra coisa que me chama muita atenção quando eu leio esse texto. É porque a Bíblia diz que essa arca ficou 3 meses na casa de Obed, e em tudo ele foi abençoado. Só que antes dessa arca ficar na casa de Obed, ela estava em outra casa. E qual era a casa? Na casa de um homem chamado Abinadab. E o que aconteceu na casa de Abinadab? Porque se a presença de Deus esteve na casa de uma outra pessoa chamada Abinadab, será que a Bíblia também não vai falar que ele também e toda a sua casa foi abençoado? Ou será que a Bíblia não menciona nada
Quanto tempo essa arca ficou na casa de Abinadab? O que aconteceu por lá? A Bíblia não entra em detalhes, mas tem alguns textos muito interessantes. Primeiro texto que eu quero ler para você aqui, está lá em 2 Samuel, 1 Samuel, desculpa, irmãos. Na verdade eu não anotei aqui, desculpa. 1 Samuel, se eu não estou enganado, é capítulo 7. Mas que fala que a arca da aliança, ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Se alguém achar aí, se algum universitário achar, me dê A arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E olha como é interessante isso, irmãos. Quando a palavra do Senhor fala que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos, foi quando Eli tinha morrido, a arca tinha sido levada pelos filisteus. Depois a arca, os filisteus trazem de volta a arca. E quem estava liderando, quem estava à frente do povo, era o profeta Samuel. Samuel era o juiz da nação. E essa arca ficou na casa de Abinadab. E o texto diz então que por 20 anos a arca permaneceu. Só que os estudiosos falam que essa arca, provavelmente, ela ficou na casa de Abinadab entre 60 a 70 anos. Isso não está na Bíblia, mas os estudiosos falam isso. Por quê? Porque Samuel, ele era o juiz e o profeta da nação. Só que chegou um momento que o povo pediu um rei. O povo disse: olha, nós queremos um rei. E Samuel falou: tudo bem, vocês querem um rei? Consultou o Senhor não, levanta um rei para eles. Então é levantado um rei, o nome dele é Saul. Saul se levanta como o primeiro rei da nação de Israel. E Saul reinou por 40 anos. Ele foi rei de Israel por 40 anos. E Davi, no texto de 1 Crônicas capítulo 3, ele diz que a arca que estava na casa de Abinadab, ninguém se importou com ela durante o reinado de Saul. Então, se nós fizermos uma soma aqui rápida, 20 anos do tempo de Samuel, mais 40 anos do tempo de Saul, vai dar quantos anos? 60 anos. Agora pensa comigo, irmãos, 60 anos, uma arca ficou na casa de um homem chamado Abinadab, e durante todos esses anos, a Bíblia não faz uma única menção que a casa de Abinadab foi abençoada, que a casa de Abinadab foi enriquecida, que a casa de Abinadab foi transformada. Não. A única menção que a Bíblia fala da arca na casa de Abinadab é que o povo, que a nação não se importou, não se preocupou, não levaram em consideração, não valorizou a arca na casa de Abinadab. Irmãos, aqui eu aprendo algo, eu trago algo para a minha vida, sabe? Que me chama muito a atenção. Que existe uma grande diferença de ter a presença de Deus. Existe uma grande diferença de ter a presença de Deus e outra coisa, valorizar a presença de Deus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já nasceu de novo, a Bíblia afirma que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. A Bíblia afirma que o próprio Deus está em você, dentro de você, por meio do Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo não é um Deus menor, irmãos. O Espírito Santo é Deus em nós. A Bíblia diz que nós somos a morada, você é o templo. Então, se você já entregou a vida para Jesus, você tem Deus. Ele está em você.
Só que o fato de Deus estar em você não quer dizer que a sua casa e a sua vida vai estar cheia da presença dele. Uma coisa é ter Deus, outra coisa é valorizar a presença de Deus. Eu olho para Abinadab e eu imagino uma família que tinha a presença dentro de casa, mas não valorizou a presença. Passou uma geração, 60 anos, irmãos. Passou uma geração e infelizmente Abinadab e a sua casa perdeu a oportunidade de experimentar de tudo que Deus podia entregar a eles. Por quê? Porque não valorizaram a presença de Deus. Quando eu olho para o texto de Obed-Edom e vejo o Senhor dizer que por 3 meses, 60 anos, 3 meses, irmãos, a diferença é gritante, gritante. Como que dentro de 3 meses Obed-Edom e a sua casa viveu aquilo que Abinadab e a sua casa não viveu por 60 anos? Eu acredito, irmãos, que a diferença é porque na casa de Obed-Edom, ele e a sua família valorizavam a presença de Deus. A arca não ficou jogada num quarto, tampada, escondida, aonde Obed não ligava. Mas eu creio que Obed-Edom, irmãos, Obed-Edom, quando recebeu a presença de Deus na casa dele, ele e a sua família decidiram falar assim: nós não vamos perder a oportunidade de buscar a presença de Deus e experimentar da presença dele, de experimentar da presença dele. Irmãos, isso não é diferente hoje. Para a nossa casa, para que o nosso lar, para que a nossa família possa desfrutar da presença de Deus, nós precisamos valorizar a presença dele dentro da nossa casa. A presença de Deus não pode ficar apenas na teoria de dizer eu sou um cristão, mas não é valorizada. Nós precisamos ter atitudes e ações que correspondam à presença de Deus, de forma que dentro da nossa casa, começa a nossa vida, e dentro da nossa casa nós podemos experimentar, como diz o pastor Josué Gonçalves, do céu na terra, aonde a minha casa é um pedacinho do céu. Você quer que a sua casa seja um inferno, ou você quer que a sua casa seja um céu? Quem que não quer, irmãos? Nós queremos que o nosso lar seja uma casa onde reina a presença de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que é horrível, é uma casa cheia de conflitos, é uma casa dividida, é uma casa onde o Senhor não está reinando. Às vezes, irmãos, eu sei que alguns de vocês já podem ter passado por experiências assim, porque eu já passei. Antes de vir para o culto, tem um problema lá, uma briga lá com a minha esposa lá, a gente vai, briga lá, e a gente vem para o culto, mas a gente vem não querendo vir, porque o desânimo bate. Porque a gente teve lá uma confusão, teve uma circunstância antes de vir para o culto. Aí a gente vem dizendo assim, podia não ir. Às vezes até de raiva, eu estou com raiva. Podia não ir hoje para o culto, porque o que adianta eu estar lá, mas com o meu coração fechado, com o meu coração amargurado? Pô, eu não vou. Quantas e quantas vezes, irmãos, coisas acontecem, coisas pequenas, para justamente nos tirar da presença de Deus, de fazer um casamento, experimentar de uma divisão, de um distanciamento, por brigas, contendas. Nós somos cristãos, temos Deus, mas nós passamos por isso. Nós passamos por isso. É possível que tenha alguém a essa noite aqui que está aqui, mas com o seu coração pesaroso, por algo que aconteceu nessa semana, na sua casa, algo que pode ter acontecido hoje, na sua casa, que você veio para cá, mas você veio parece que como que arrastado, e dizendo: Senhor, eu estou indo, mas eu estou tão desanimado, Senhor, eu estou tão para baixo, Senhor, eu não estou me sentindo bem. Mas louvado seja o nome do Senhor que você veio, porque você veio buscar foi a presença de Deus. E é a presença de Deus que nós precisamos nos encher para levar para dentro da nossa casa, para que a nossa casa possa viver um lar de bênçãos, um lar aonde o pedacinho do céu está dentro da nossa casa. Quem está me entendendo aqui? A presença de Deus dentro da nossa casa. Eu gostaria de falar aqui alguns pontos
que a Bíblia nos ensina que devemos fazer para buscar a presença de Deus. Mas eu quero pensar buscar a presença de Deus dentro da nossa casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. Eu queria que colocassem para mim aqui no telão Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Esse texto é muito lindo e ele nos aponta aquilo que deve ser a atitude número 1, irmãos, da nossa vida e da nossa família, para que a nossa casa, para que o nosso lar, para que o seu lar possa ser um lar de bênção, um lar onde a presença de Deus, ela reina. O texto diz assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as tuas forças. Vamos ler junto? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Para que o Senhor, a presença dele, irmãos, possa reinar sobre nossa vida, sobre a nossa família, é preciso, é necessário que nós amemos a Ele. Não tem como, irmãos, desfrutar da presença se nós não formos até Deus e querermos estar com Deus. Para que a nossa casa, irmãos, seja esse ambiente de alegria, de paz, de harmonia, de unidade, de fidelidade, de amor, de cumplicidade, de verdade, de perdão. Para que a nossa casa experimente isso, é preciso, é necessário que nós, cada um de nós, possamos buscar a presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, que há muito tempo eu tenho, assim, sempre que falo de família aqui na nossa igreja, eu tenho falado algo para os homens específico, para nós homens. E eu quero aproveitar o momento para dizer novamente para você, para mim, para nós, homens casados. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te constituiu como líder da sua família. Você foi chamado por Deus para ser o sacerdote do seu lar. E ser líder e sacerdote de um lar não diz respeito a querer mandar, mas diz respeito a querer servir a sua família. Ser um sacerdote é ser um influenciador. Ser o líder é ser um influenciador. E nós homens, precisamos resgatar dentro da nossa casa, irmãos, dentro da nossa casa, a presença de Deus. Hoje, irmãos, louvado seja Deus pela vida das mulheres, que têm assim sido mulheres de intercessão, que têm sido assim mulheres de oração, que estão segurando as pontas dentro de casa, ensinando para os nossos filhos a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, a responsabilidade, homens, a responsabilidade principal do ensino da palavra de Deus não é das mulheres, é nossa. É nossa. Se nós, homens, não estamos sendo cobertura para nossas esposas, espiritualmente falando, cobertura para os nossos filhos, espiritualmente falando, irmãos, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Nós estamos deixando a nossa casa descoberto. Nós estamos falhando. A nossa missão número 1 não é trazer o alimento para dentro de casa. A nossa missão número 1 é que a nossa família seja salva e entre nos portais eternos, entre no céu e experimente a vida eterna. Essa é a missão número 1 nossa, homens, maridos. Essa é a nossa missão principal. Não adianta a nossa casa ser provida de alimentos e as nossas esposas ou os nossos filhos estarem no inferno. Nós temos responsabilidade com isso. E um dia nós iremos prestar conta com Deus. Nós homens, maridos. Disso. Isso é muito sério. Olha que diz o texto seguinte de Deuteronômio 6. Depois de ele falar, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele diz assim, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A
palavra do Senhor está dizendo que nós devemos ensinar com persistência. Persistência, nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que inculcar no coração e na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. Irmãos, isso é sério. Nossos filhos estão crescendo, e se nós não levarmos isso a sério, nós vamos perder os nossos filhos, irmãos. Eu sei que nossos filhos um dia crescerão, e eles vão ter que tomar as decisões das vidas deles. Mas a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dela. Os nossos filhos vão ter as quedas, vão ter os erros, e podem até se afastar. Mas se eles foram ensinados, a palavra de Deus, a semente está lá dentro. Mais cedo ou mais tarde, o seu filho vai voltar, em nome de Jesus. Se o seu filho está afastado, o seu filho vai voltar no nome de Jesus. Se você ensinou a palavra, seu filho vai voltar, porque a semente está plantada no coração dele, no coração dela, está plantado. Mas nós temos que buscar a presença de Deus. Mas além de buscar a presença de Deus, nós precisamos ter esse tempo juntos para orar e meditar na palavra, a nossa família reunida. Irmão, a gente vive um tempo hoje que ninguém tem mais tempo para nada. A gente acorda de manhã e logo chegou de noite. Logo está noite. E a gente fica com aqueles sentimentos, aquela sensação que parece que a gente não conseguiu fazer tudo que a gente deveria fazer naquele dia. O tempo parece que está voando. Isso é uma verdade para todos nós. Está correndo. E por conta disso, muitas vezes nós desprezamos esse momento de sentar e conversar. Quando eu era criança, eu lembro que era muito forte algo que era falado nas igrejas, que é chamado o culto doméstico. Quem lembra do culto doméstico aqui? Isso era muito ensinado, né, nas igrejas, sobre a importância do culto doméstico, de você ter o culto doméstico, e você ter um momento ali junto com a sua família. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para nós. Se você não consegue ter esse tempo disponível para o culto doméstico, mas pelo menos tire um tempo de 10, de 15 minutos, de 20 minutos, para sentar com seus filhos. Marido, tira um tempo de 20 minutinhos, chama sua esposa, chama seus filhos, senta na mesa com eles, ora com eles, lê um texto, um versículo que seja. Lá em casa, por exemplo, a gente está estabelecendo um hábito muito, muito legal. A gente está com aquele devocional que nós estamos usando aqui na igreja esse ano, o Experiências com Deus. E aí todo dia de manhã, a gente, antes de sair de casa, a gente senta na mesa, a gente lê lá o texto bíblico, eu leio lá o devocional para eles, e a gente traz uma rápida explicação do que está no devocional, e depois nós oramos juntos antes de casa. Todo dia nós fazemos isso. E como isso tem sido bom? Eu creio que aquele tempo ali, irmãos, de 5 minutos, 10 minutos, não é um tempo jogado fora. Eu creio que isso é importante para mim, isso é importante para minha esposa, isso é importante para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos amem Jesus, mas filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Se o meu filho não conhecer Jesus, pois ele então vai para o inferno. Se a minha filha não conhecer Jesus, ela vai para o inferno. E a missão é minha. É minha. A missão, apesar de que quem é o pastor da igreja sou eu, né? Eu ia falar assim, não é do pastor, é do pastor também, né? Aqui no caso, né? Mas a responsabilidade principal, irmãos, de ensinar a palavra não é da igreja, é nossa, pais. A igreja está aqui para caminhar de mãos dadas. Aqui nós temos a escola bíblica que está aqui para te dar todo o apoio. Aqui nós temos vários ministérios para te dar todo o apoio. Nós temos a escola batista, que nós estamos fortalecendo essa visão de uma escola confessional, onde estamos ensinando para as crianças que estão matriculadas lá com mais intensidade a palavra de Deus. É um apoio. É um apoio. Mas a responsabilidade principal, irmãos, é nossa, como pais. É nossa como pais. E eu quero dizer então para você, lute por isso. Não abra mão disso não. Porque Deus quer que a sua casa seja um pedacinho do céu. Deus quer que a sua casa seja um pedacinho do céu. E a última coisa que eu quero falar com vocês, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, fala assim, ó: quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Para que a nossa casa possa experimentar a presença de Deus, nós temos que buscar. Nós temos que estar juntos, aprendendo sobre Ele. Mas nós precisamos, na prática da vida, no dia a dia familiar, procurar fazer tudo para a glória de Deus, inclusive pedindo perdão quando nós falhamos. Nós falhamos, irmãos, nós erramos. Ninguém aqui é perfeito, não. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós erramos, e, para falar a verdade, e erramos muito. A gente falha muito. Mas dentro de uma casa onde a presença de Deus é a base, existe o perdão. Existe o perdão. Aonde eu peço perdão, aonde eu sou perdoado, onde nós estamos juntos como família. E nesse momento, eu quero te fazer um desafio. Um desafio. Você quer que a sua casa seja cheia da presença de Deus? Eu quero te fazer então esse desafio. Não abra mão de dentro do seu lar cultivar um tempo com Deus, de trazer a sua família para cultivar esse tempo com Deus e de reparar o que precisa ser reparado para agradar e glorificar a Deus. Nós vamos orar nesse momento pelas famílias. Nós queremos encerrar orando. E eu queria que você, se estiver longe da sua família, se você puder se aproximar da sua família, se você não tiver ninguém da sua família, eu quero que você se una então com outro irmão que você tem como família, porque ninguém vai ficar sozinho aqui. E nós vamos orar pela nossa família, nós vamos abençoar a nossa família, nós vamos praticar o que nós estamos ministrando nessa noite. E eu queria que você ficasse de pé, e você vai se aproximar, e se os homens, você marido que está aqui, eu gostaria que você orasse pela sua esposa. Eu queria que você orasse pelos seus filhos. Eu não queria que, não que Deus não ouve a oração da mulher, não que Deus não vai operar através das esposas, não é isso. Mas eu gostaria que nós fizéssemos o que nós acabamos de refletir aqui. Eu queria que você marido, você pai, eu queria que você orasse pela vida nesse momento da sua família. Você declarasse, eu não sei o que você vai orar, não vou te falar o que você vai orar. Que Deus coloque nos seus lábios aquilo que está no seu coração, aquilo que está no teu coração. Fala para Deus, coloca a sua família, apresente sua família. Se tiver alguém que não está aqui, você vai orar para essa pessoa, você vai declarar sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Se puder colocar um louvor aí, enquanto os irmãos estão orando, coloca uma música enquanto os irmãos estão orando, em nome de Jesus. Você já pode orar, meu irmão.
Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Oh Deus, a tua igreja ora, Senhor. Nós oramos, Senhor. Nós oramos a ti, ó Santo Deus. Deus que abençoou a casa de Obed, Deus. Deus que abençoou aquela família. Deus que ali, Deus, fez milagres e proezas. Oh Deus, nós como estamos aqui como uma grande família, orando em prol das nossas famílias. As nossas famílias são do Senhor. Deus, nós declaramos, ó Pai, que a nossa família seguirá e servirá ao Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que toda a nossa casa, Deus, te conhecerá. Oh Deus, nós não aceitamos nossos filhos longe do teu aprisco, e nós oramos por eles e pedimos pela salvação daqueles que ainda não te conhecem. Deus, nós oramos e dizemos: Pai, visita nossos filhos, visita os filhos dos meus irmãos que estão afastados do Evangelho. Senhor, toca no coração deles, quebra as cadeias, quebra os grilhões, desfaz, Deus, todo engano de Satanás, abre os nossos olhos, abre os olhos deles. Ó Deus, vem salvar, Deus, os meus irmãos que tem aqui, que algum cônjuge não ainda te conhece. Senhor, vem salvar a nossa casa, a nossa família. Senhor, vem abrir os olhos, ó Pai, desse cônjuge que ainda não te conhece, que ainda não te serve. Senhor, que a mensagem do Evangelho alcance esse coração, que esse coração seja quebrantado, que esse coração seja transformado. Senhor, assim como Obed valorizou a tua presença, nós queremos valorizar a tua presença na nossa casa. Senhor, nos ajuda, Deus, a ter como uma prioridade na nossa casa, no nosso lar, a presença do Senhor, a presença do Senhor. Jesus, o Senhor sabe das dificuldades que cada família tem enfrentado, das lutas que cada um tem passado. Senhor, nessa noite vem trazer um novo tempo. Senhor, nessa noite vem desfazer todo espírito de contenda, vem desfazer toda inimizade. Senhor, vem desfazer, Deus, toda briga, Deus, que tem separado casais. Senhor, vem reconciliar. Senhor, vem abençoar. Senhor, tu sabes, talvez uma família que está aqui passando por um momento financeiro tão difícil, um momento de escassez. Ó Deus, assim como o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, tudo também que ele possuía, Senhor, abençoa essa família que precisa de um emprego. Abençoa, Deus, esse pai de família, Deus, abrindo uma porta de emprego para este homem, para esta mulher. Senhor, providencia, Deus, abre, Deus, as portas das bênçãos do Senhor, para que possamos testemunhar do teu amor e do teu poder. Senhor Jesus, nós declaramos que a nossa família é tua, nós declaramos que a nossa casa é tua, nós declaramos que o nosso lar é um lar de bênção, a nossa casa pertence ao Senhor Jesus. Nós declaramos isso e dizemos: Senhor, nos ajuda, Deus, priorizar isso, a tua presença na nossa vida, mas também dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que nós possamos invocar, buscar o Senhor, porque o Senhor deseja isso, se revelar a cada um de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Ainda com os seus olhos fechados, meu irmão, eu quero nesse momento pedir que a igreja esteja em intercessão, mas eu quero fazer um desafio a você que esta noite está aqui e que ouviu essa palavra de Deus para a sua família. Eu quero dizer para você que o melhor e maior presente da vida é ter a presença de Deus. E ter a presença de Deus passa por uma decisão, a decisão de crer em Jesus Cristo, de confessar a Jesus Cristo. Você quer que a sua família seja uma família abençoada? Tudo começa você recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você que está aqui hoje, que está afastado do Evangelho, que está distante do Senhor, talvez você já entregou sua vida, mas coisas aconteceram e você se afastou. Ou você está aqui e nunca entregou sua vida para Jesus.
Se o Espírito Santo te toca e te chama, eu quero te chamar então a tomar essa decisão. Levante sua mão. Se você quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus nessa noite, levante sua mão onde você estiver, que eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida, eu quero declarar sobre a sua vida, mas passa por uma decisão sua de entregar a sua vida a Cristo, de entregar a sua família a Jesus. Hoje é o dia, agora é a hora de você tomar essa decisão. Amanhã pode ser tarde demais. Agora é a hora que Deus te chama para viver um novo tempo, uma nova estação na tua casa. Quem é a primeira pessoa que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Ou quer se reconciliar com Jesus? Se tem alguém aqui nesse salão, levante sua mão bem alto, que eu quero orar pela sua vida. Se você tiver sem forças, toca na pessoa do seu lado e diz assim: eu quero ir, mas estou sem forças. E essa pessoa vai te ajudar, mas a decisão é sua. Você não é obrigado. Se o Espírito Santo te chama, se o Espírito Santo te toca, agora é a hora. É só você dizer: Senhor, ao levantar sua mão, você está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu decido entregar minha vida a Ti. Eu decido entregar minha família ao Senhor. Eu decido entregar minha casa ao Senhor. Levante sua mão e diga isso ao Senhor. Tem alguém que quer tomar esta decisão e experimentar de um novo tempo na sua vida ou na sua casa? Se não tem, que o Senhor Jesus abençoe cada família que está presente nesta igreja nesta noite. Que a luz do rosto do Senhor resplandeça sobre ti. Que a mão do Senhor continue sobre você e sobre a sua casa. Que a graça salvadora de Deus, que a abundante graça salvadora de Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e que o poder do Espírito Santo continue com você, com a sua família e com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.